Olá, boa noite, amigos e amigas da Rádio Fraternal. Sejam bem-vindos a mais um programa Evangelho no Lar, que é realizado todas as quartas-feiras, às 8 horas, aqui na Rádio Fraternal. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, Instruções dos Espíritos, o item 9, Caracteres do Verdadeiro Profeta. São alguns trechos desse item 9 que nós vamos ler hoje, então já estamos passando de antemão para que você busque aí no seu Evangelho segundo o Espiritismo, ou se você não tiver, no rodapé aqui da página da imagem, já consta também a leitura que nós faremos hoje para você poder nos acompanhar. E qual a importância do Evangelho no lar? Por que fazer o Evangelho no lar? Nós sabemos que temos as dificuldades, os nossos dias a dia são atribulados, mas devemos dedicar pelo menos um tempinho que possível for do nosso dia para a nossa oração, para a nossa meditação, e nada melhor fazer isso abrindo as portas não só da nossa casa, mas do nosso coração, e com isso, com auxílio da nossa bússola maior, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E ali ele nos traz muitas orientações, muitas noções de vida que vão muito nos auxiliar. E por isso você convida os seus familiares, amigos que estiverem no lar contigo e dedique aquele momento para uma reflexão, sem qualquer tipo de julgamento ou análise da vida de cada um, muito pelo contrário, a introspecção para cada um na leitura do texto e ver o que podemos melhorar no nosso dia a dia através desse ensino divino. É o momento, então, que se você não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra edificante, tantas obras da doutrina espírita, de Chico Xavier, de Divaldo Franco, tantas outras, podem te auxiliar também. Recomendamos também que você deixe um copo ou um jarro de água, para que nesse momento a benemerência dos benfeitores do plano maior, que nos acompanham sempre, ainda mais nesse momento que estamos totalmente dedicados à oração, possam, através dessa água, colocar aquele medicamento, o que realmente estamos necessitando para o remédio da alma. Então esse é o momento da nossa reflexão, é o momento que nós vamos, sobre a luz do ensino divino, aprimorar-nos, entender um pouquinho mais sobre a vida, sobre o que estamos fazendo aqui e que tudo que Deus nos concede é um momento de gratidão. Gratos por estarmos juntos nessa noite. Passo a me apresentar, então. Eu sou o Daniel, que vou fazer a condução. Aqui, ao meu lado, a Kátia, que fará a leitura da prece inicial. A Rosângela, do meu lado direito, que fará a leitura do texto. As vibrações serão feitas pelo Ricardo e a prece final será feita pela Mara. Então, como eu disse, para todo esse trabalho da rádio é pelo intuito da divulgação da doutrina espírita e, principalmente, uma palavra de conforto, uma palavra de auxílio para quem necessita através do Evangelho. E o que nós pedimos em troca é que você divulgue ao máximo esse nosso trabalho através das redes sociais, onde a rádio se encontra. E, se possível for, deixe o seu curtir aqui na nossa página no YouTube, curta nas redes sociais das quais estamos em todas as redes sociais, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nossos canais. Isso nos ajuda a levar adiante, que esse é o propósito da rádio, a palavra de Jesus e a doutrina espírita para esclarecer para todos nós, que é o que nós mais necessitamos, entendimento e esclarecimento. Então, passamos agora para a prece inicial, que será feita pela Kátia. Neste momento, vamos relaxar um pouco, nos situar de forma confortável, vamos elevar nosso pensamento a Jesus e vamos agradecer. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui, para em mais um momento estarmos ouvindo a palavra dos ensinamentos de Jesus, aprendermos um pouco mais com essas palavras e, quem sabe, com isso, estarmos melhorando mais um pouquinho o nosso espírito, elevando ele moralmente de uma forma mais consistente. Agradecemos a espiritualidade, a todos aqueles amigos benfeitores que nos acompanham a
a cada um de nós, a cada espírito encarnado nesse orbe, nesse planeta, tem sim o seu amigo espiritual acompanhando, orientando, intuindo no caminho do bem. Então vamos agradecer a esse amigo que sempre nos acompanha e agradecer àqueles que são responsáveis pela execução do Evangelho nos lares e pela execução do Evangelho aqui na rádio. E com a prece de Francisco de Assis, vamos dar início então ao Evangelho de hoje. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Feita a prece inicial, nós passamos então para a leitura, como eu disse no início, do capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, Instruções dos Espíritos, item 9, Caracteres do Verdadeiro Profeta, que será feito pela Rosângela. Capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Caracteres do Verdadeiro Profeta. Erasto, Paris, 1862, item 9. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabem que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões. Pois se não forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Outra consideração a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Realizam aquilo para que foram chamados, graças ao poder de seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige à sua revelia, e sem que o tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos. Os segundos, orgulhosos e cheios de si, falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Pois bem, feito a leitura, nós passamos então agora para os comentários. Nessa leitura de hoje, os caracteres do verdadeiro profeta, aí cabe um pouquinho a cada um de nós, que a gente sabe que hoje tomamos conhecimento através da mídia, de todas as formas, de vários problemas que existem em cada religião. E não cabe a nós, obviamente, julgar qualquer que seja, mas cabe sim a nós a discernir, porque é isso que Jesus nos ensina através do seu Evangelho. Ele nos dá a condição de interpretação, de entendimento. E é isso que ele busca, através de nós, que nos aperfeiçoemos, que tenhamos esse pleno entendimento. E nas mais adversidades da vida que passamos, nessa vida terrena na qual nos encontramos, nós temos momentos de dificuldade e então buscamos um auxílio para alguém que nos conforte, que nos console, que nos oriente. Mas muitas das vezes, essas pessoas às quais recorremos
também podem ter os seus problemas. Então, cabe a nós discernir e entender qual tipo de orientação que estamos recebendo e qual nós precisamos. Porque muitas das vezes nós buscamos religiões que falam aquilo que nós queremos ouvir, enquanto outras que nos mostram o caminho de luz e entendimento, mas eu não quero a mudança para mim. Então eu não a sigo, então eu não a frequento, porque eu não quero aquela mudança. Deus é misericordioso, Jesus é piedoso para conosco e assim permite que sigamos. Mas que é sabido, uma hora eu terei de enfrentar esses meus medos, essas minhas reações, essas minhas faltas de atitudes, de consciência, para mudar em mim, para aperfeiçoar em mim aquilo que precisa ser feito. Então, ninguém tem, nem em qualquer religião, o poder da salvação. A salvação compete a cada um de nós. Salve-se a si mesmo. Então, busque o entendimento através do que Jesus nos ensina, através de tantos auxílios das religiões que encontramos. Podemos falar através do Espiritismo, através dos médiuns que nos trazem palavras de conforto, orientações através do Evangelho, segundo o Espiritismo, que nos faz refletir e seguir adiante, sem esquecer jamais que estamos sempre amparados pelo amor, pelo carinho, pela benevolência desses espíritos que nos acompanham, mas que podemos, no decorrer, encontrar esses dirigentes, padres, tantas outras religiões, não vamos dar nomenclatura para não caber qualquer tipo de julgamento, mas que muitas das vezes são levados mais pela materialidade do que pela espiritualidade. E como nós estamos em provas e acabam cedendo às muitas tentações que existem, mas, como diz Chico, né, nas suas lições, a mim dou a obrigação de ser cada dia melhor, aos outros que sejam como pretendam ser. Ou seja, eu tenho obrigação de melhorar, mas como eu busco essa melhora? Através de todo o ensino evangélico, de tudo aquilo que Jesus pode me ensinar e me ensina, e está à disposição. Basta para que é isso que eu procure. E então, em qualquer religião que eu frequente, pode haver situações mais conflitantes, mas que eu não perca esse discernimento de saber, através da minha consciência, o que é que Jesus me ensina, o que Jesus me fala. E aí eu entender e saber separar, como Cristo mesmo falou, o joio do trigo. E saber o que é certo e saber o que é errado, sob a luz sempre do divino. Então, essa é a leitura que eu faço, a interpretação que eu faço desses falsos cristos e falsos profetas que a todos os momentos nós vamos encontrar. Porque a coisa mais fácil de saber é que todos nós temos problemas. Cada um no seu cenário, como eu costumo dizer, mas todos temos algum problema, seja profissional, familiar, financeiro, enfim, todos temos. E é muito fácil abordar diante desses problemas, ser abordado e ser muitas das vezes iludido. E é nesse sentido que eu falo do discernimento. É ainda que estejamos em aflições, em desespero, lembrar que não estamos desamparados, mas muito pelo contrário, não podemos perder a capacidade de discernir e saber o caminho a ir adiante. Na orientação que vier, eu discernir se aquilo é certo, se aquilo é realmente divino. Essa é a interpretação que eu faço e eu passo aos demais. Esse trecho de falsos cristos e falsos profetas é uma questão um tanto quanto não difícil, mas delicada de se falar. Porque, bem como o Daniel comentou, a gente acaba involuntariamente, às vezes, fazendo comparações. Então, para que não se faça comparação, o que a gente tem que buscar é aquilo que está dentro de nós. E o que nós temos que buscar é aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós aprendemos com tantas lições já lidas e vividas, exemplos que nosso mestre já passou para a gente. Então, quando a gente vai analisar, né, ou interpretar
a posição de uma pessoa como ele nos coloca aqui, de destaque, ou que vai estar à frente de um grupo de pessoas, nós temos que saber muito bem os ensinamentos do mestre. Se aquilo que está sendo passado, ele vai de encontro ou ele está de acordo com aquilo que já aprendemos. Não podemos simplesmente escutar e seguir. Todos nós temos o direito de errar, temos. Nós buscamos sempre acertar. O difícil é errarmos por preguiça de não raciocinar ou de seguir um caminho que nós não paramos para analisar se seria um caminho correto ou não. Então, a importância do Evangelho, que a gente sempre gosta de frisar, é justamente essa. Nós temos que saber como que as coisas funcionam, o que realmente vem de Deus, para aí sim nós tomarmos as nossas diretrizes. Existem sim muitos irmãos que não podemos nem dizer que é de má fé. Eles talvez até tenham boas intenções, mas que em caindo numa vibração, numa situação de materialismo, de orgulho, de egoísmo, acaba mudando, muitas vezes até não porque ele queira, mas por aquelas companhias que o cercam, acabam colocando que o trabalho dele acaba se perdendo. Então, para que nós possamos analisar a qualidade, nós temos que analisar o fruto para saber de onde que vem de que árvore que ele sai. Então, vamos analisar, sim, vamos pensar em absolutamente todas as religiões têm seus problemas, sim, porque todas existe o homem à frente dela. E nós sabemos que nós estamos aqui no planeta de expiações e provas e todos nós somos falíveis. Então não podemos dizer que uma ou outra seja perfeita, jamais, todas têm seus problemas. Nos cabe nos enquadrarmos naquilo que nós achamos que é correto. Eu posso, sim, conhecer todos os ensinamentos, ou conhecer todas o que nos é passado, mas tudo tem que passar pelo nosso crivo da razão, tudo tem que passar por aquilo que nós realmente entendemos, daquilo que nós aprendemos através da palavra do Cristo. Eu posso frequentar todas, eu posso ir em todas as religiões, não tem problema nenhum. Onde tem uma boa palavra, lógico que ela vai será bem aceita por mim. Mas o importante é que nós temos que ter a consciência que nós temos o poder de decidir. E se der errado, a culpa não foi de quem nos conduziu, e sim de nós que não soubemos fazer o que era certo. Se eu estou num caminho, que esse caminho eu acho que não está de acordo com aquilo que eu aprendi, é simples, eu mudo o meu caminho. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Continuar, sim, estudando, continuar buscando aprender, mas, acima de tudo, sempre praticar. E pratica-se dessa maneira. Pratica-se quando que você, diante das situações, você raciocina. E não deixa que os outros raciocinem por você. Não deixa que os outros tomem as medidas a serem tomadas por você. A decisão sempre tem que ser nossa. Deus, nosso Pai, nos trouxe o nosso grande modelo e guia quando permitiu que Jesus encarnasse entre nós.
E ele, num determinado trecho, é chamado de Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que o Verbo? Porque tudo que ele era, ele fazia. Tudo que ele pregava, ele fazia. Então, a gente tem aí em Jesus a orientação. E no seu evangelho, desde que seja bem estudado com os olhos do coração, teremos todo o ensinamento que precisamos para nos melhorar moralmente, né? Então, eu acho que é importantíssimo que a gente esteja sempre alerta para aquilo que o Deus nosso Pai nos permitiu ter em nós. Vamos dizer assim, um instrumento dele que temos todos em nós mesmos, a nossa consciência. Seguramente a nossa consciência sempre vai nos trazer o alerta do que é bom e do que não é. É como se Deus, que Jesus estivesse dentro de nossa mente, nos alertando quanto ao nosso procedimento, se ele é correto ou não, se estamos nos comportando bem perante o nosso semelhante ou não. Acho que cada um sabe o que lhe vem à mente quando encosta a cabeça no travesseiro, né? Então, a gente tem bastante capacidade de ouvir essa consciência em nós. E quanto aos chamamentos aí das diversas religiões, eu costumo dizer o seguinte, que não existe uma religião que seja melhor que a outra. Existe, sim, aquela religião que me torna melhor para o outro. Então, a gente tem que ter sempre o crivo da consciência, daquilo que nos convém e que moralmente é o correto, e nos portar de acordo com isso. Se vemos pessoas agindo de forma errônea, moralmente questionável, o que essa pessoa faz, o que esse condutor de uma religião faz, está na conta dele. Ele vai se entender com o Pai. O que nos cabe é conduzirmos a nossa moralidade, a nossa conduta para uma elevação diante do nosso próximo, do nosso semelhante, do nosso irmão. É o que eu penso. Juntando tudo isso que já foi dito, eu acho que Jesus é o exemplo, é o caminho mesmo, e é aonde a gente tem que se espelhar. Como a Kátia disse, o que ele fazia, o que ele dizia, ele fazia. E eu presto sempre muita atenção no que a pessoa diz e no que a pessoa faz. No que eu digo e no que eu faço. Vamos ter vários caminhos, vários exemplos, tanto do bem como do mal. E a nossa consciência, às vezes o nosso anjo bom, que nos sopra alguma coisa, que vai nos direcionar, que vai fazer com que saibamos distinguir o certo do errado, aquilo que vai me fazer crescer e aquilo que vai me fazer dar 2 ou 3 passos atrás. Eu, particularmente, presto sempre muita atenção o que é dito e o que é feito. Não só em relação às outras pessoas, mas em relação a mim mesma. Procurando sempre me melhorar. Se eu puder exemplificar e ajudar, ok. Se eu não puder, fico quietinha. Sempre peço a Jesus, aqueles que podem nos orientar, que nos coloquem coisas boas, bons exemplos, boas palavras no nosso caminho. E é isso que eu, assim, sempre olhar o que é dito e o que é feito. Eu acho que isso, com base naquilo que a gente acredita, nas nossas convicções, nas nossas orientações, na nossa educação e principalmente no exemplo de Jesus. Ele
com certeza, a gente olhando os exemplos dele, a gente vai ter o caminho certo a ser traçado, a ser compartilhado com os outros. É isso. Para sintetizar tudo o que foi dito, eu só queria dizer que a palavra profeta não significa só prever o futuro, prever acontecimentos. A palavra profeta significa também guiar, ensinar, auxiliar as pessoas a seguirem adiante. Então, o maior profeta que tivemos foi Jesus Cristo, que nos deixou tantos ensinamentos e vivenciou tudo o que foi dito. Nós temos alguns exemplos mais recentes que independem das religiões, de pessoas que já desencarnaram, mas são pessoas da atualidade, como o Chico Xavier, da doutrina espírita, né, que vivenciou o espiritismo e ajudou a tantas pessoas. E temos dois exemplos que me vêm à mente da religião católica, que é a Irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, que não pararam, essas 3 pessoas não pararam para pregar nada. As 3 pessoas vivenciaram, cada uma no seu mundo, vivenciaram o que é ter uma missão de profeta. Nos deixaram ensinamentos de atos e não se preocuparam em nenhum momento em dizer: eu sou um profeta ou uma profeta, eu sou um enviado, eu sou o que sabe mais. Como diz o texto, não pode ser um profeta, não pode ser uma pessoa só desenvolvida intelectualmente. Tem que ser um espírito encarnado, desenvolvido intelectual e moralmente. Porque o intelectual só leva aquele que acha que é um profeta se auto-enganando ou pelo orgulho, leva essa pessoa a falar e não vivenciar o que está sendo ensinado. Então é aquilo: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Também tivemos já exemplos, e essas pessoas, quando dizem que são tal ou tal, levam uma multidão ou um pequeno grupo de pessoas que não passam pelo crivo da razão, como foi falado aqui muitas vezes, o que está sendo dito. E são levadas por engano, por comodismo, a acreditar que aquela pessoa é realmente um profeta, ou é um enviado, ou veio para nos ensinar. Então, para finalizar isso, vamos sempre passar tudo pelo crivo da razão. E sempre nos basear pelos atos das pessoas que aparecem de quando em quando neste planeta, neste orbe, encarnadas. Vamos analisar os seus atos e não as suas palavras. É isso. Muito bem. Feitos os comentários, nós passaremos então às vibrações que será feito pelo Ricardo. Então vamos, nesse instante, olhar para dentro de nós e buscar nos acalmar, respirar fundo, sentindo todo este ar adentrando o nosso organismo. Sentindo estas vibrações
que envolve todo este ambiente e o ambiente dentro de cada lar. Sentir a paz deste momento, a paz tão necessária e tão carente no mundo de hoje. Então vamos aproveitá-la. E neste silêncio que se faz, vamos mentalizar nosso Mestre Jesus diante de nós. E agradecer. Agradecer a este irmão que deu tudo por nós e mesmo assim continua conosco em todos os instantes de nossas vidas. Te agradecer, Jesus, porque é convosco que queremos seguir. Te pedimos, Mestre, que recolha o que houver de melhor dentro de cada um, para que se forme uma grande corrente de amor. E que esse amor seja espalhado por todo o universo. Que este amor, Jesus, o teu amor que cura, o teu amor que salva, que ele possa chegar onde houver um irmão necessitado. Que este amor, Jesus, nos conceda dias melhores em nossas vidas. E que esta paz que se faz nesse instante, Jesus, seja levada a todos os ambientes de conflito, para que possa apaziguar, para que possa acalmar. Que a tua paz possa modificar este estado de tanta perturbação. Te agradecemos, Jesus. E te pedimos por nós mesmos. E te pedimos por nossos lares. Este ambiente tão necessário para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso ajuste, que possamos ter esta base firme e sólida. Aproveitamos também, Mestre, para te pedir por aqueles que neste instante mentalizamos.
necessitados do teu auxílio, do teu amparo. Que vós possa se apresentar a eles, Jesus. E que eles possam perceber a tua presença. Modificando o estado que se encontram. Obrigado, Jesus. E contigo queremos chegar a Deus, nosso Pai. E a Ti, Pai querido e misericordioso, te agradecer a oportunidade da vida, te agradecer por nossas famílias, por nosso trabalho, por nossa saúde e por tudo aquilo que nos concedes para o nosso crescimento moral, intelectual e espiritual. Que a sua paz, que o seu amor, Pai, seja por todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Feitas as vibrações, passaremos então à prece final, que será feita pela Mara. Então vamos agora, depois desta santa e iluminada oportunidade de mais um Evangelho no Lar, que tanto nos ilumina, nos beneficia. Vamos agradecer. Agradecer a Jesus Cristo, agradecer a Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, e agradecer a todos os benfeitores da equipe do Evangelho no Lar, aos nossos anjos da guarda, por podermos estar aqui, participando, acompanhando e nos iluminando em mais um Evangelho no Lar. Que Jesus nos conceda sempre a força e a paz, e que tenhamos sempre esperança de dias melhores. Que a sua paz, Jesus, esteja sempre conosco. E com a sua prece, nós vamos encerrar o Evangelho desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Assim seja, graças a Deus. Muito bem, amigos e amigas da Rádio Fraternal, chegamos então a mais um final do Evangelho no Lar. Queremos agradecer a sua participação, esse é um trabalho que nós fazemos aqui na rádio para nós, para vocês, para todos. Então, reitero aqui o nosso pedido de compartilhamento, que leve essa mensagem, essa noite de oração, de vibrações, de leitura, de aprendizado, de entendimento, para aqueles que necessitam, para um amigo, para um parente, para quem quer que seja, compartilhe. Não esqueça de deixar o seu like aí na nossa página e se inscreva nos nossos canais. A Rádio Fraternal está em todas as redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter e YouTube. Então, desejamos a todos vocês uma excelente noite e uma semana muito abençoada por Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau.